Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar no momento difícil, de desânimo, do profeta Elias. Todas as pessoas solitárias sofrem mais do que as outras que estão em sociedade, interagindo, estão interligadas. Por isso, a igreja é um corpo de pessoas, não é um balaio, um saco de santarrões individuais. A igreja é um corpo de pessoas interligadas, todas falhas, mas que se somam e são aperfeiçoadas pelo Senhor para poderem ser úteis à sociedade e abençoar como luz os que estão à sua volta. Na igreja não há lugar para solitários, todos devem ter comunhão, vida em comum. Quem não está disposto a abrir a sua privacidade para os irmãos, o seu lugar não é com Deus, nem na igreja. Quem quer viver a sua vida privada, viva no mundo, como outras milhares e multidões de pessoas do mundo. Na igreja, quem quer ser do Senhor tem que abrir mão da sua privacidade, deixar de ser solitário. Mas Deus chama algumas pessoas para se consagrarem a Ele longe do ambiente, às vezes carnal, da igreja. Isso é um ministério. Essa pessoa, como o profeta Elias, não vai ignorar os outros irmãos que estão a caminho, mas ele precisa se desligar para poder se consagrar a Deus. Ele vai abençoar em comunhão os outros, mas ele individualmente vai andar como uma águia, isolado para buscar o Senhor. Para buscar o Senhor, nós temos que ter momentos assim. E o profeta Elias foi chamado por Deus para abençoar o povo de Israel, o Reino do Norte, que estava muito mal espiritualmente, na maior parte da população, esmagadora maioria, adorando já a Baal, um demônio que se intitulava Deus. A palavra Baal significa Senhor. E o Elias foi chamado para levantar a bandeira do Senhor. Ele não podia ir relativamente junto com outros, ele teve que se separar para se consagrar a Deus totalmente e poder experimentar os dons espirituais sobrenaturais do Senhor. E nessa autoridade que Deus lhe deu, ele foi modelo, um exemplo, e sacudiu a nação toda, despertou inclusive a ira da endemoniada Jezabel, que nem era do povo de Deus, era uma Sidônia que se casou com o rei Acabe. No entanto, ela mandava no povo de Israel e através dos demônios de quem ela era uma feiticeira, ela recebia a orientação para levar o povo a adorar a Baal e deixar o Deus verdadeiro. Elias se levantou contra ela, contra Baal, contra o pecado, e foi um baluarte. Mas a Bíblia narra a fraqueza dele no capítulo 19 de 1 Reis, para mostrar que todos são imperfeitos. E ele é lembrado depois lá em Tiago, no capítulo 5, que ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sentimentos e tentações, mas ele orou com instância, com insistência, e Deus atendeu a oração dele. Como Elias vivia uma vida ascética, separada, totalmente para Deus, a gente não sabe o tempo que ele gastava em oração. Ele podia gastar 1 hora, 2 horas, 10 horas, 20 horas em oração na presença de Deus. Recentemente, isso há um pouco mais de 2 séculos atrás, o Finney, nos Estados Unidos, um homem que Deus chamou para ser um avivalista, ele era um presbiteriano que recebeu o batismo com o Espírito Santo
e por onde ele andava, o poder de Deus descia em volta dele. Quando ele sentia que estava já perdendo um pouco daquele poder, ele ia para a presença de Deus, se metia numa mata e às vezes ficava 3 dias direto lá na mata, orando a Deus e consagrando a sua vida ao Senhor para voltar a ter aquela unção de poder sobrenatural. Pois é, o Elias tinha essa prática. Todos que querem ser usados por Deus com poder e unção precisam ter essa prática também. Aprenderem a se separar do povo e orar. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele teve que se separar dos discípulos para orar mais profundamente ao Pai, e em agonia ele chorava muito. Deus nos deixa esses homens como referência para nós. Mas o Elias passou por momentos de desânimo. Quando a Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu para o Monte Horebe, o Monte Sinai, para buscar a Deus. E lá ele teve um encontro, porque tinha um encontro com Deus em todo lugar. Onde ele ia, Deus estava com ele. E lá no Monte Horebe, ele foi buscar o Senhor e o Senhor se revelou a ele. Deus mais ou menos disse o seguinte: meu servo, você quer que eu leve você? Eu vou levar. E levou. De uma forma gloriosa, subiu num redemoinho à presença de Deus. Ele não morreu, Elias, ele foi arrebatado. Mas Deus disse: primeiro, eu tenho 3 tarefas muito importantes para você. Você vai ungir o Azael, rei sobre a Síria, você vai ungir o Jeú, rei sobre Israel, e você vai ungir o Eliseu como profeta em seu lugar. E depois, então, sua tarefa estará terminada. Ele não terminou 2 dessas tarefas, só fez uma, ungir o Eliseu, mas foi arrebatado e Deus deixou que outros cumprissem aquelas tarefas. Deus atendeu o desejo dele de partir. Deus o levou e ele está muito bem com o Senhor. Deus gosta de atender os desejos do coração daqueles que o amam. Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, ame o Senhor mais que tudo no mundo, deixe o mundo, e ame o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É muito lindo isso. Pois é, o servo de Deus, Elias, também passou por desânimo. Todos nós temos esses momentos, mas o importante é que as nossas lágrimas sejam vertidas no colo do Senhor, nos ombros do Senhor, para recebermos também dele a resposta certa. Meu irmão, minha irmã, chore sim, mas aos pés do Senhor. Derrame suas lágrimas nos ombros do Senhor. Ele afaga aqueles que o amam, mas por amor de Deus, deixe o mundo, meu irmão, desligue a televisão, se isole do mundo, morra para o mundo, tome a cruz a cada dia, esqueça o mundo, viva para Deus, ame o Senhor, invista na presença de Deus, isso é o que de melhor você pode fazer. Faça isto, ame o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu tempo, com toda a sua dedicação. Ame o Senhor, isso é o que vai fazer a diferença por toda a eternidade.